Boa noite, Manaus, boa noite, Amazonas. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Fala Enfermagem. Hoje aqui na bancada, na presença ilustre do meu amigo, irmão, camarada, Luciano, né, Luciano? É isso aí, Ney. Boa noite a todos aqueles que nos assistem nesta quinta-feira. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Enfermagem. E hoje com o nosso convidado especial, o Dr. Marco Aurélio Choi. Rapaz, o Marco Aurélio é uma lenda, é uma advocacia de verdade, é o cara que transformou o direito no Amazonas, Luciano. E é justamente por isso que você não pode perder, tá? Tua atenção é toda voltada para essa noite, que a gente tem novidades para você aqui. Hoje um pouco diferente, nosso podcast de enfermagem vai estar um pouco mais voltado para a área do direito, e Dr. Marco vai estar aqui abordando temas importantes aqui com a gente, como a questão de como funciona a organização da OAB e como isso pode estar se relacionando com o nosso Conselho Regional de Enfermagem, ok? Falamos também sobre a PEC 19, a abordagem de como se encontra esse processo aí, muito mais para você. Mas, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado, Dr. Marco Aurélio Choi. Boa noite, Dr. Marco. Boa noite, meus amigos, Luciano e Ney, meus amigos aqui do Fala Enfermagem, né? Isso. E muito prazer de estar aqui. O Ney, além de enfermeiro, também é advogado, né? O Luciano vai daqui a pouquinho também entrar nesse rumo que a gente já vai roubar ele para o direito também. Mas dizer da satisfação de falar um pouquinho sobre a advocacia, sobre o OAB, especialmente para esses profissionais da enfermagem que acompanham aqui esse podcast número 1 da enfermagem amazonense, dizer das contribuições que a advocacia pode dar, das contribuições que a OAB pode dar. Eu acho que é muito importante, meus amigos, a gente falar de organização das nossas entidades de classe, né? Excelente. A nossa OAB hoje, ela congrega mais de 21 mil advogados no Amazonas e mais de 1.400.000 advogados brasileiros. E para tudo, né, essa união ela é importante, né, para constituir uma entidade histórica, mas uma entidade representativa, uma entidade que defenda os interesses dos seus associados, né? Imaginam esse público consumidor aí, imagina o público consumidor dos profissionais da enfermagem, né? O quanto se tem de potencial. Por exemplo, a gente tem uma caixa de assistência dos advogados com descontos e uma série de redes de lojas, de serviços, de saúde, de assistência, né? E quanto isso poderia, por exemplo, não pode ser refletido, né? Dada essa grande quantidade de profissionais que são profissionais da enfermagem que são tão importantes, né, para a saúde do povo brasileiro e aqui no nosso caso para a saúde do povo do estado do Amazonas. Legal, isso aí. E eu sou cirúrgico, doutor, porque a gente sempre fala, né, Luciano, sem enfermagem não existe saúde. Rapaz, eu brinco que a gente tem que tratar bem, mano, que na hora que a gente precisa profissional da enfermagem, na hora que a gente mais precisa, mano, então a gente precisa ter sempre ali alguém de confiança, né, sempre tratando bem o profissional da enfermagem, o profissional da saúde como um todo, né? Que você vai precisar dele em algum momento da vida, que nem advogado e advogada, né? Sim. Às vezes o pessoal tem preconceito, né, com advogado faz piadinha, né? Com advogado. Quem nunca fez uma piada de advogado, né? É verdade. E eu costumo dizer que só sabe a importância de um advogado ou de um advogado na sua vida quem viveu uma grande injustiça na vida, né? Sim. Eu acho que às vezes a gente se acha distante dos problemas, a gente se acha distante das broncas, até a gente enfrentar aí um caso, ser vítima de uma grande injustiça e precisar desse profissional. Eu sei que o profissional da saúde é um profissional que defende a vida, né? Que salva vidas, né? Eu costumo dizer que nós da advocacia somos os profissionais, não salvamos a vida como os profissionais da saúde e da enfermagem especificamente, mas nós resgatamos a dignidade, aquela pessoa que está com essa dignidade afetada, sofrendo uma injustiça, né? Vai se socorrer ali da advocacia, meus amigos. Excelente, doutor. Nós estamos aqui ansiosos em saber, perguntar do senhor quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou aí no começo da carreira, no começo da militância, da advocacia, principalmente aqui no contexto amazônico. Meus amigos, assim, eu não sou filho de pessoas importantes, né? Eu costumo dizer que eu sou um filho da educação. Tudo que eu tenho na minha vida, devo à educação, né? Ao estudo, ao preparo. E eu costumo dizer que nos momentos de crise, né, que se vive,
e o país vive numa crise, e a advocacia é um pedaço do Brasil e também vive a crise, né? Só falando de crise aqui, né? Mas é isso mesmo. Mas dizer que o segredo está no aperfeiçoamento, no estudo, e assim, eu sou filho da educação, comecei ali, fiz direito na época UA, né, hoje o FAM, estudei em universidade pública e comecei da advocacia do zero. Eu costumo contar essa história, Ney, que também já viveu, logo já era um profissional consolidado na enfermagem, depois começou a vida na advocacia e todo começo, especialmente para quem já tem uma vida consolidada na outra profissão, é sempre comparativo, né? Mas assim, eu lembro, e eu costumo contar essa história, de que eu não tinha dinheiro para ter o meu próprio escritório, né? De abrir meu escritório de advocacia. Eu demorei ali 4 anos para ter o meu primeiro escritório, meu mesmo, assim. E eu lembro que, Ney, quando um cliente chegava para mim e perguntava, vou lá no seu escritório, morrer de vergonha de dizer que eu não tinha escritório, que eu fazia as coisas lá na minha casa, no meu quarto, né? As coisas ficavam no meu carro, né? E aí eu dizia para o cliente, eu não podia dizer isso para o cliente, né? Eu dizia, não, eu que vou aí na sua empresa, eu que vou lhe atender aí, o atendimento VIP, personalizado. E eu costumo dizer, e quando fui presidente da OAB, tive a satisfação, a honra, e isso eu brinco que a gente vive, a gente é resultado das nossas experiências de vida, né? Sim. As nossas experiências de vida levam a gente até aquele momento, né? E fruto dessa minha experiência de não ter um escritório para advogado no início da carreira, aquele início difícil para todo mundo, né? Eu acho que o profissional da enfermagem também tem esse começo, também dificuldade de se colocar no mercado, que eu costumo dizer que faculdade nenhuma ensina o cara a exercer a profissão, né? Por mais que você tenha um estágio ali, mas faculdade nenhuma te ensina a ser um grande profissional. Você vai aprender muito com a vida. E eu acho que assim, os conselhos de classe, e a OAB eu vejo muito nessa responsabilidade de tentar criar essa facilitação para esse profissional no início da sua carreira. Então, assim, eu tinha em mente esse trauma de não ter um escritório no início da carreira e disse assim, puxa, um dia, se eu estiver lá, eu vou construir os espaços de coworking gratuitos para advocacia. Deus e a Advocacia Amazonense me permitiram ser presidente da OAB por 2 vezes. Fui vice uma vez, fui vice-presidente uma vez do Simonete Neto, depois fui presidente 2 vezes. E nós criamos durante as nossas gestões 5 espaços de coworking gratuitos para a Advocacia Amazonense. Espaços que o colega advogado liga, agenda um horário, ele pode atender o cliente dele com água, cafezinho, tem computador, scanner, impressora, internet, estacionamento, ar-condicionado. Tem alguns espaços que eu brinco, que é o meu escritório, 1 e 2, que fica no primeiro andar ali da sede da OAB e da Caixa, que é mais bonito que o meu escritório mesmo. Isso assim, é verdade. Pense num negócio arrumado. E o presidente Jean Cleuter, nosso atual presidente da OAB, deu sequência a esse projeto dos espaços de coworking, inaugurou o meu escritório, esse projeto Meu Escritório, lá no Shopping Felipe Dal, para atender aqueles que exercem advocacia na confluência da Zona Norte com a Zona Leste, ali na frente ali do T4. E aquele advogado que não tem condição de ter um escritório, tem um espaço onde ele possa atender o cliente dele com toda dignidade. Acho que esse é um papel da entidade de classe, que falo da advocacia, né, a OAB, nossa entidade de classe, de dar o suporte para esse profissional que está começando. E interessante, né? Hoje, quando a gente passa por esses espaços de coworking, não é só o profissional que está começando, que está atendendo lá, né? É o profissional que hoje não suporta, por exemplo, pagar o aluguel do escritório, fechou o escritório, está atendendo os seus clientes no espaço de coworking também, né? Então, assim, acho que é muito o papel profissional do seu conselho de classe. Eu acho que todo conselho de classe, além de ser um órgão arrecadador de anuidade, de ser um órgão punitivo, né, de punir o profissional lá com o seu regramento ético e tudo mais, eu acho que tem que ser uma entidade que crie uma boa ambiência para que aquele profissional possa exercer a sua profissão, né? Um conselho de classe seja amigo desse exercício profissional e não um elemento dificultador desse exercício da atividade profissional. Doutor Shaw, é o seguinte, ouvindo você falar desta cirurgicamente, forma, né, Luciano? Cirúrgico, porque... Chega a brilha aos olhos dele. Porque, olha só, a gente vê bastante semelhanças em vários aspectos, né, dos profissionais do ramo do direito como da enfermagem, né? Você citou aí números que não deixam dúvidas sobre a representatividade dessa categoria dentro da sociedade,
brasileira como um todo, mais de 1 milhão. A enfermagem também, de maneira igual, ela tem uma representatividade grande. Então você acaba demonstrando com esse seu discurso que é possível, que mesmo com uma categoria muito grande, de que exista um compromisso dessas entidades de classe com aqueles que são inscritos no programa. Esse seu discurso deixa muito claro que é viável isso, é isso mesmo? E digo mais, né? Eu acho que o grande número de profissionais, longe de ser um empecilho, né, é sinônimo de força, né? Uma entidade que possua 80 mil inscritos, né, num determinado estado, né, é uma entidade que tem muita força. Imagina ali 80 mil profissionais, e aqui falando não apenas na assistência das lutas de classe, na defesa de piso salarial, que são atuações institucionais, deveres institucionais dos conselhos de classe, falando mesmo na questão da assistência, da promoção de serviços para esses profissionais. São 80 mil consumidores, né, de serviços, de produtos. Imagine, por exemplo, a OAB, quero que fazer um registro, aqui é a OAB Nacional, tem um convênio com a Latam Linhas Aéreas, né? Não sei se você sabe disso, né? Tem um clube de serviços da OAB, você entra no site do Conselho Federal, né? Você tem ali a possibilidade de ter descontos na aquisição de passagem aérea. Por que isso, né? Imagina, nós estamos falando de um mercado consumidor de 1 milhão, estou tentando entrar no site aqui para mostrar, do mercado consumidor grande. Então, quando um mercado tão grande de profissionais, você tem uma oportunidade, os profissionais da enfermagem, você tem uma oportunidade muito grande de entregar serviços, né? Ser uma entidade de classe com entregas, né, para esse profissional. E aí, sabe, Luciano, a gente vê aqui o brilhantismo no olhar do Dr. Marco Aurélio Scheuer em ele deixar esses legados. Você vê que é sim uma advocacia de verdade. Quando você sofre na pele as necessidades e os desafios de não ter uma estrutura para atender seu cliente, e lá ele conseguiu galgar, conseguiu chegar à presidência da OAB Seccional Amazonas e lá construir, deixar seu legado dos nossos escritórios compartilhados. Não só isso, mas como várias legado positivo que foi deixado na gestão do Dr. Scheuer, como aí você chega no tribunal você tem estacionamento para a OAB. Específico da OAB, e isso é um trabalho... Vou dar um exemplo aqui, abrindo aqui o site da OAB, ó. Convênio com a Azul Linhas Aéreas, convênio com a Latam Linhas Aéreas. Então você clica, estou abrindo aqui para quem não está acompanhando, né? Você baixa aqui no portal do Conselho Federal. Ou seja, esse é o sentimento de que você tem um grupo grande, uma classe grande, que é um grande público consumidor. Quanto é que vale 80 mil pessoas aí para um plano de saúde? Qual é o valor agregado? Pois é. Dessa quantidade de pessoas consumindo. E isso faz parte da organização da classe. E acho que falando sobre representatividade, dirigir essas entidades, a gente na advocacia está vivendo um momento interessante agora de discussão, de representatividade da advocacia. Eu costumo dizer que só quem vive o que a gente vive sabe o que a gente precisa, né? Só quem... a gente é muito influenciado pelas nossas experiências de vida, né? Então, por exemplo, para representar a classe, para representar a classe da enfermagem, tem que ter vivido ali o chão de fábrica dos hospitais, saber o que o profissional da enfermagem vive, para poder saber o que ele precisa em termos de representação. E na advocacia não é muito diferente disso, tá? Você falou aí, a gente usa muito esse mote da questão da advocacia de verdade. A gente está sempre em processos de representação, discussão de representatividade da classe. Nós vamos ter um processo que a gente vai falar daqui a pouquinho, de representante da advocacia nos tribunais, né, que é a figura do chamado quinto constitucional. A gente já vai explicar para o público o que é esse quinto constitucional, que a gente vai falar muito, a sociedade vai falar muito nesses próximos meses, mas surge aquela questão, né, de representatividade também. Aquele pessoa que vai estar ali, né? Aquele representante da advocacia, sabe o que a gente vive, sabe o que a gente passa, sabe o que a gente quer. Aquele profissional que dirige o conselho de classe, né? Que é presidente lá do conselho de classe. Ele vive o dia a dia do que um profissional
da enfermagem, um profissional da advocacia vive para saber o que a gente precisa. Eu acho que essa discussão da representatividade é muito importante, porque juntos nós somos muito fortes, né? Eu acho que se a gente ficar numa briga isolada ali, a gente não consegue nem pagar o piso salarial. Agora, se eu tenho uma briga coletiva, né? Briga no bom sentido, Sim. discussão, construção, processo democrático, né? E eu acho que a entidade de classe surge para isso, para falar pela gente, né? Mas para falar pela gente tem que saber o que a gente passa. Tem que saber que a gente Cirurgicamente, passa. né? É isso. Ney e Dr. Choi, esse podcast, ele tem esse objetivo também, né? De estimular, de inspirar todos aqueles que estão nos assistindo, né? E esse estímulo passa necessariamente, muitas das vezes a gente vai atrás desse estímulo não só na nossa categoria. Você está deixando claro aí de que é possível com que a gente se reestruture enquanto categoria para conquistar coisas que muitas das vezes hoje estão distantes, mas a gente percebe em outras categorias que se trata de uma realidade, né? Mas eu poderia lhe perguntar de maneira objetiva, que serviços a OAB ela presta aos inscritos na ordem hoje, além desses que você já citou, né? Essa questão do escritório para aquele que não tem, e eu achei curioso, até para aquele que já é veterano, mas que por uma necessidade específica. Exatamente, não consegue pagar um aluguel hoje em dia, né? No escritório, tem estrutura própria no escritório. Ou dentro de uma necessidade, ele pode até ter o escritório, se ele for inscrito na OAB, ele pode utilizar esse espaço para fazer um atendimento específico, entendeu? Isso é tudo valor agregado, e isso, na verdade, enaltece a categoria, porque na medida que um profissional desse, ele se destaca, ele carrega consigo o nome da categoria. O senhor concorda com isso? Isso, eu costumo dizer que no trabalho da ordem a gente tem dois grandes trabalhos, né? Eu acho que assim, primeiro do plano interno, na defesa dos nossos associados, Sim. dos nossos advogados. Então, às vezes o advogado está passando por uma determinada situação, sabe que se acontecer alguma bronca com ele pode contar com a Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Eu vou recordar aqui uma etapa muito triste que aconteceu. Essas histórias eu teria assim, histórias para a gente contar a noite inteira, né? Que quando o presidente da ordem, um colega advogado, se envolveu num incidente ali numa casa de shows na Ponta Negra, no Porão do Alemão. Sim. E um delegado atirou e matou um colega advogado em pleno Porão do Alemão, 5 horas da manhã, num show e tudo mais. E aí o que aconteceu? Mexeu com um dos nossos, mexeu com a advocacia, né? Eu, na sequência, o presidente da ordem me ligaram, morava próximo ali do nosso Monono Jeep, ali na Ponta Negra, fui pessoalmente na delegacia. O cidadão infrator cometeu o crime, era um delegado. Sim. Engraçado como a pessoa fala aquilo que ela sabe, o que ela pode falar, né? Então, assim, todo o discurso da legítima defesa e tudo mais, e naquele momento tudo pronto ali para configurar a legítima defesa do delegado, né? Mas o representante da ordem estava presente da OAB. Uma força. E aí eu me lembro, né, que ele ficou custodiado ali, ele vai para uma audiência de custódia perante o Poder Judiciário, né? E eu fiz um vídeo na porta da delegacia, um vídeo do ofensivo celular, o poder, né, da comunicação. E eu costumo dizer que poder é muito mais perspectiva do que propriamente realidade, né? Eu fiz um vídeo, né, dizendo, olha, na época eu acho que nós éramos 15 mil advogados, hoje somos 21 mil. Eu fiz um vídeo na porta de 19º DIP, 7 horas da manhã, audiência de custódia ia ser 2 da tarde, no fórum, no sábado, né? Eu disse, olha, queria conclamar os 15 mil advogados, né, a estarmos juntos, presentes, na audiência de custódia do delegado, para forçar que seja convertido em prisão preventiva, né, e tal, todo mundo, os 15 mil advogados, 2 horas da tarde. Todo na audiência. Meu irmão, 1 hora depois o presidente do tribunal me liga. Ô, meu pai. Irmão, que loucura é essa? Vai botar 15 mil advogados no fórum, né? Aí eu disse, de forma a pressionar o judiciário a manter a prisão de alguém que matou um advogado, né? E o presidente do tribunal disse, uma loucura botar 15 mil, logicamente não vão 15 mil pessoas lá no dia, né? Mas foi muito. Dizer que vão. Mas é o poder da retórica, de gerar preocupação, sentimento de que mexeu com todos, sabe? E eu acredito que esse sentimento corporativo também tem que existir em outras profissões, com os médicos, com os enfermeiros. Aconteceu alguma coisa com o enfermeiro, um profissional da enfermagem, a sua entidade está ali e o sentimento de que se acontecer, e nessa área de saúde, vocês que estão na ponta do atendimento do serviço público sofrem
muitos casos de violência física, de violência psicológica, de ameaças, né? Sim. Porque o profissional da enfermagem está na ponta ali da prestação do serviço público de saúde. As pessoas muitas vezes ali nervosas, as pessoas muitas vezes, né? E quantos profissionais aí da enfermagem não são agredidos, não são ofendidos, né? E aí a sensação de que você tem uma entidade que te defenda, isso eu não estou falando da prestação de serviço, de mercado de consumo, eu estou falando de um sentimento de valorização que gera também um sentimento nos outros, dizer, ó, não vou mexer com esse profissional porque eu sei que tem um conselho de classe forte atrás dele, atuante, que vai defendê-lo, né, que não vai deixar que isso fique impune. E esse caso do delegado, ele ficou preso durante toda a instrução processual, foi a júri popular, foi condenado a 27 anos, né? A OAB se habilitou nesse processo, esteve presente no plenário do Tribunal do Júri. É óbvio que ninguém cumpre 27 anos hoje, né? Você tem progressão de regime e tudo mais. Atuou para que ocorresse a perda do cargo público de delegado de polícia, o que aconteceu com ele. Então, assim, óbvio, uma tragédia que afetou aquela família, mas o sentimento de que se não fosse a Ordem dos Advogados, esse caso poderia ter passado batido e estar engrossando as estatísticas da impunidade brasileira, né? Então, assim, além da prestação de serviços, das entregas, né? Nós tivemos durante a pandemia muitas dificuldades também com os profissionais da advocacia, porque muitos deles são profissionais liberais, né? A grande esmagadora maioria são profissionais liberais. Tudo fechou. Imagina, estou falando de dificuldade profissional da advocacia, imagina a bronca do profissional da enfermagem. Vocês sabem quantos profissionais de enfermagem morreram durante a pandemia? Eu acho que nem o conselho, ninguém tem essa estatística, né? Eu posso te dizer que morreram 152 advogados durante a pandemia, né? Por que morreu tanto advogado? Porque como profissional liberal ele tinha que ir para a rua, ele tinha que ir para as delegacias, ele precisava ir para a luta pela sobrevivência e se expor e se contaminar muitas das vezes, né? E assim, em determinado momento, a nossa Caixa de Assistência conferiu ali um auxílio emergencial para esses advogados que requeriram. Então, assim, distribuição de cestas básicas a gente realizou para profissionais nesse momento difícil, porque o cara profissional liberal, ninguém aciona ele na pandemia, né? E ele ganha por uma ida em delegacia, para a realização de uma audiência, o mundo parou. Como é que ele conseguia sobreviver com isso? Então, assim, isso tudo dentro desse sentimento de representatividade, né? Eu acho que a gente precisa, né, nós enquanto organização da sociedade civil organizada, se organizar melhor para defender primeiro os nossos interesses e segundo, né, eu falei aqui que a OAB tem duas grandes frentes, uma primeira de defesa dos interesses da sociedade, da advocacia, mas também tem um compromisso com a sociedade. Imagino que um conselho de enfermagem também tem assim, no plano interno, defesa dos interesses dos profissionais, mas no plano externo, imagina o quanto não vale a fala de um conselho de enfermagem sobre uma determinada situação, sobre um serviço público, sobre um determinado hospital. Posicionamento sobre questões importantes, né? Então, assim, um dia desses eu vi um negócio de um viaduto, o CREA foi lá e disse, olha, tá errado, não sei o que mais lá, por um posicionamento do Conselho de Engenharia. Mano, se o Conselho de Engenharia falou, porque tá... Então, imagina, é a credibilidade daquele conselho profissional e o compromisso daquele conselho profissional com a sociedade. Né? Então, acho que isso é muito importante também, falando, né, dessa nossa vida associativa. Doutor, o senhor é muito cirúrgico nas suas assertivas. Mano, e deixar advogado falar, mano... É verdade. Vai embora, o senhor é muito assertivo e é isso mesmo, o objetivo é isso, né, Luciano? É o convidado falar. E assim, a gente observa da sua militância, a gente observa o trabalho, chão de fábrica mesmo que o senhor tem, advocacia de verdade. Aí a gente pergunta, por que aquele advogado que pretende conquistar a vaga do quinto constitucional tem que saber de todo esse processo de trabalho, tem que saber do anseio do profissional advogado que está lá numa custódia, que está lá no tribunal, na porta de delegacia, Luciano? E eu vou um pouco mais. Na verdade, eu perguntaria para o Dr. Choi, o que é
Esse quinto constitucional. Ah, tu quer saber? Eu quero saber. Eu acho que você de casa também quer saber. Tá todo mundo falando quinto. Que é isso, né? A nossa Constituição de 88, quando ela organizou os poderes, né, do Estado, ela disse lá no seu artigo 94 que 1/5 dos tribunais de justiça, né, 1/5 dos tribunais, por isso que essa expressão, o quinto, 1/5 dos tribunais de justiça vão ser ocupados por representantes do Ministério Público e representantes da advocacia. Então, 1/5 de todos os tribunais vão ser ocupados necessariamente por representantes do Ministério Público e representantes da advocacia. E qual é a ideia do Constituinte de 88? Né? Foi dizer que esses tribunais precisam de oxigenação, precisam de profissionais que tenham a visão lá do Ministério Público e precisam também ter profissionais que tenham a visão da advocacia. E aí, puxando a brasa para a advocacia, obviamente, né, a importância da advocacia na atuação nos tribunais, porque, e a gente vai ouvir muito falar nesse quinto aqui em Manaus, né, estamos aí na iminência, né, de viver essa disputa nessa próxima quadra histórica. Mas por que a gente fala tanto da importância desse quinto constitucional da advocacia? Né? O cidadão que está escutando a gente aqui, que está assistindo o podcast, né, ele pode estar pensando, mas o que eu tenho a ver com o judiciário, com o desembargador, com o tribunal? Eu costumo dizer que o papel do advogado ele é fundamental para a administração da justiça. Por quê? Porque esse cidadão que está assistindo a gente, a demanda dele, a bronca dele, os problemas dele só chegam ao Poder Judiciário por intermédio de um advogado, de uma advogada. Ele não consegue sozinho lá no judiciário resolver a bronca dele. Ele vai precisar de um advogado ou de uma advogada. E aí, quando ele precisa de um advogado ou de uma advogada, né, eu preciso também ter no tribunal alguém que represente os advogados e as advogadas. Esse representante da advocacia no tribunal é, em verdade, o representante do cidadão. Porque o cidadão se faz falar no tribunal pelo seu advogado. Então, se aquele desembargador ali do quinto da advocacia, se aquele representante da advocacia é representante dos advogados, ele é o representante do cidadão, porque o cidadão só fala no judiciário por intermédio do advogado e da advogada. Então, assim, essa discussão do quinto da advocacia é muito importante para a sociedade também. E quando a gente fala da importância da advocacia, às vezes a gente se acha muito distante dos problemas, né? É que nem da saúde, né? Sim. A gente só lembra do profissional da saúde quando a gente precisa, né? Quando tem uma bronca, o calo aperta, né? A gente só lembra disso, né? Da advocacia do mesmo jeito, né? A gente só lembra do profissional da advocacia quando a gente precisa. E eu costumo dizer, né, a gente falou ainda há pouco aqui, que piadinha de advogado, né, a gente sempre ouve, e eu costumo dizer que só sabe a importância da advocacia quem viveu na vida uma grande justiça, né, quem sofreu uma injustiça. Tem no profissional da advocacia aquele profissional que vai resgatar a tua dignidade, né? E aí, falando sobre representatividade, tudo aqui é representatividade, é o conselho de classe, é representatividade, o representante no quinto é representatividade. Esse representante na advocacia no Tribunal de Justiça, nessa vaga que deve abrir agora, que, como falei aqui, também é um representante da sociedade, porque o advogado é que fala pela sociedade, pelo jurisdicionado, pelo o destinatário da justiça, que é o cidadão. Esse cidadão que vai representar a advocacia tem que saber o que a advocacia passa, né? Porque eu só vou conseguir, né, ser representante da advocacia no tribunal se eu souber o que o advogado passa, se eu vivi o que ele vive. Nós somos frutos das nossas experiências de vida, dos nossos traumas, dos nossos sucessos, né? Mas nós somos frutos das nossas experiências de vida. Então, só quem vivenciou isso, né? Quem vivenciou, e a gente nos nossos motes aí da rede social, a advocacia de verdade, né? Sim. Quem exerce essa advocacia de verdade sabe o que o advogado passa, as dificuldades que o advogado passa. Quando chegar lá no Tribunal de Justiça, vai dizer, pô, aquele cara tá passando aquilo, eu sei o que é isso, eu já senti isso, eu já vivi isso, né?
Então, está em jogo não apenas uma disputa de uma cadeira, de um salário no final do mês. O que está em jogo é a representatividade da advocacia, né? O quanto nós seremos representados. É que nem quando a gente fala da política institucional dos conselhos de classe, né? Quem eu quero para ser o representante do meu conselho de classe? Um cara que vive o que eu vivo, né? Um cara que se identifica, né? Que tem sabe o que é uma carga horária de trabalho, sabe que é não pagar o piso salarial do profissional da enfermagem, né? Sabe que é trabalhar no hospital XY sem condições, né? Então, esse meu representante sabe o que eu vivo? Né? Já passou por isso na vida. Então, esse tipo de reflexão sobre representatividade nos mais diversos segmentos, no Conselho de Classe, na OAB, no Quinto Constitucional, né? É muito importante estabelecer essa reflexão. Eu acho que essa eleição do Quinto que a gente vai vivenciar nos próximos meses nos chama a uma grande reflexão sobre representatividade. Nós queremos ser representados por quem? Por quem vive o que a gente vive, sabe o que a gente passa e sabe o que a gente precisa, né? Em todos os segmentos da sociedade tem que ser desse jeito. Dr. Scholl, o senhor foi cirúrgico na explanação do Quinto Constitucional, Luciano, porque é como ele sempre falou, é quem eu quero para me representar. E aí vem a pergunta, quem é que vota nos advogados que estão ali com os nomes dispostos ao Quinto Constitucional? Que legal, boa pergunta, Ney, porque o que acontece esse Quinto Constitucional, são 3 etapas, é uma eleição em 3 etapas. Na primeira etapa, é uma escolha dos advogados. Os advogados vão escolher 6 candidatos, né? É a chamada lista sextupla. Esses 6 vão para o Tribunal de Justiça e os desembargadores do Tribunal de Justiça vão escolher 3 dentre esses 6. Né? Vai ter quase o Big Brother ali, né? Sim. Vai eliminar, tal e tal e tal. E aí nós passamos a ter uma lista tríplice formada pelo Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça encaminha ao chefe do Executivo Estadual, ao governador do Estado, nessa lista tríplice, e o governador, dentro desses 3 escolhidos pelo Tribunal, escolherá o desembargador, nomeará o desembargador da advocacia. E aí abri um parêntese aqui, porque o Estatuto da Advocacia diz que essa lista sextupla, esses 6 primeiros escolhidos pela advocacia, essa escolha pertenceria ao Conselho da OAB. Então, sim, o Conselho Seccional da OAB, né, elaboraria essa lista sextupla, tá? Inclusive a OAB do Mato Grosso está aberto recentemente, agora, essa eleição do Quinto, é o Conselho Seccional da OAB do Mato Grosso que escolhe a lista sextupla. Só que aconteceu uma peculiaridade aqui no Amazonas. Em 2004, né, já temos aí um tempinho, o velho Simonetti, o Alberto Simonetti Cabral Filho, pai do Beto, né, Simonetti, quando foi presidente da OAB, e a história ela precisa ser contada, por que é desse jeito hoje, o que nos trouxe até aqui, né? Eu acho que isso é importante lembrar, recordar é viver. É viver. Né? E aí, o velho Simonetti, lá em 2004, criou uma novidade, que era o seguinte, olha, não é o conselho que vai decidir aqui no Amazonas, não. Vai ser uma consulta direta à advocacia. Os advogados vão escolher e o conselho vai referendar os 6 mais votados. Tá? E o conselho vai referendar os 6 mais votados. Então, esse poder de escolha da lista, da formação da lista sextupla, passou a ser da advocacia numa eleição direta. E isso é muito interessante, por quê? Porque aguça a discussão da representatividade, ou seja, nós vamos ter direito de escolher, né? E se nós vamos ter direito de escolher, nós queremos ser representados por um de nós, né? Eu acho que esse sentimento de democracia é algo muito importante. E aqui fazer o registro, quando a gente fala sobre a importância dessa democracia direta, da escolha dos nossos representantes nessa lista sextupla, essa eleição de 2025, e eu falo isso porque o presidente Jean Cleuter, nosso presidente da OAB, já falou isso abertamente, né, em diversos meios de comunicação. Nós teremos uma inovação para 2025, que leva em conta a questão da
paridade. O que é a paridade? Né? É a representatividade por paridade, por igualdade entre homens e mulheres. Legal. Então, essa lista sextupla, dos 6, ela deverá ser composta por 3 homens e 3 mulheres. Olha, né? Que legal. Exatamente. Primeiro ano? É a primeira vez que isso vai acontecer. Então, o advogado vai às urnas e vai votar em 3 valorosos colegas, homens, e vai votar em 3 valorosas colegas mulheres para formar uma lista sextupla com paridade. Né? Por exemplo, na eleição de 2018, que foi a última eleição para o 5º Constitucional, que o desembargador Delcio Santos foi eleito, foram só 6 homens. Os mais votados, né? A primeira mulher mais votada, acho que foi a Grace Benayon, que foi inclusive minha vice-presidente da OAB na sequência, ela foi a 8ª colocada. Né? Agora vai ser diferente, vou ter uma lista de candidatos homens, uma lista de candidatas mulheres. E o advogado, a advogada vai poder votar em até 6 homens e em até 6 mulheres. Isso é uma novidade, uma inovação, acho que eu costumo dizer que democracia é um grande vetor, né? Há sempre o que ampliar, sempre o que melhorar, né? E nunca retroceder. Né? Então, assim, democracia direta na escolha do 5º é algo muito importante, mas a questão da paridade, da ampliação da representação feminina também é muito importante para esse debate. E a gente observa aí a valorização, né, Luciano, da categoria, né? Eu já ia justamente falando isso, né? O tema hoje era atuação da advocacia no Amazonas, mas olha só o que essa atuação da advocacia no Amazonas traz de exemplo para a nossa categoria de enfermagem, né? Representatividade seria a palavra de ordem nesse podcast de hoje, né? O quanto é importante que as entidades de classe, elas estejam investidas deste compromisso de gerar representatividade, mas uma representatividade real, uma representatividade verdadeira. E como disse o Dr. Choi, sempre nesse vetor ascendente, nunca estagnando, entendendo que sempre tem coisas para melhorar nessa representatividade. E essa representatividade, Luciano, Dr. Choi, a gente fica muito feliz em ter um profissional atuante como o Dr. Marco Aurélio Choi, que já explanou aqui, que ele conhece o judiciário amazonense, conhece aí o contexto amazônico, como é difícil, com diversas dificuldades que se encontra aí nesses quiões desses interiores aí que a gente sabe como acessar. E a gente viu essa semana, Dr. Choi, uma atuação brilhante numa decisão do juiz Josenildo Dourado Nascimento. Eu quero dar aqui meus parabéns o senhor já sabe, né? Sim, quero dar os parabéns para o nosso magistrado. Aqui uma defesa, né, do outro lado, aliás, a contestação chamou a advocacia do advogado consumerista de advocacia predatória, né? E aí ele entendeu que esse era um termo pejorativo, esse é um termo odioso, e obviamente o advogado teria sido ofendido por essas expressões. Eu acho que assim, todo mundo na hora de defender, né? Eu acho que eu costumo dizer que a advocacia ela acusa, ela defende, você está advogando para os diversos lados, né? Eu acho que você não pode quebrar o dever de urbanidade. Né? Exatamente. Acho que nem o profissional da enfermagem, né? Eu sei que ele está numa vida estressante, às vezes o paciente ali é impaciente, né? Quer descontar tudo na enfermagem. E eu costumo dizer que é uma profissão muito difícil, porque dá o primeiro combate, né? Linha de frente. Está na linha de frente na prestação de serviço de saúde. Muitas vezes o cidadão vai ter uma dificuldade de ver o médico, mas ele vai ter que ver necessariamente primeiro o profissional da enfermagem. E imagino que deva passar, imagina que milhões de histórias tem aí para contar, casos tristes, né, dessa atuação, obviamente casos felizes também, experiências positivas, vidas salvas, mas é algo extremamente estressante, mas isso não autoriza ninguém a escrachar com ninguém, a destratar mexer na honra, né, reputação. Então até postei, inclusive, de fazer o registro, né, o Josenildo Dourado Nascimento é meu colega de faculdade, né? Brilhante colega, né? Exatamente, juizado especial, juiz super vocacionado. Acho que esse reconhecimento da advocacia é muito importante e muito significativo. Isso. A gente fica feliz, sabe, com essa blindagem, com esse companheirismo que tem com os colegas
da advocacia, Luciano, porque é isso. O doutor Scheuer foi muito brilhante quando ele discorreu sobre esse caso, que aí levou ao doutor juiz Josenildo a condenar a empresa a pagar a indenização ao colega advogado por danos lá de R$10 mil. E aí a gente fica feliz em lhe perguntar aqui qual a importância de a gente ter um magistrado amazonense nos nossos tribunais de primeira e segunda instância, doutor. Eu quero fazer uma ampliação, inclusive, na tua fala. Sim. Né? Eu sou muito fã dos amazonenses que se destacam no plano nacional. Porque é muito difícil para nós aqui. Eu sou amazonense, sou filho da terra e assim, é muito difícil para as coisas que acontecem com a gente ter uma repercussão nacional. Né? Um dia desses eu fui vizinho muitos anos do Antônio Pisonia, que é amazonense, que era piloto de Fórmula 1. Olha onde o cara desse chegou, né? Piloto de Fórmula 1, né? Amazonense, né? E puxando a brasa para a sardinha nossa do direito, né? Da advocacia, dos tribunais, né? Quero aqui fazer o registro importante de representantes do Amazonas em tribunais superiores. Falo aqui do ministro Mauro Campbell, uma grande autoridade. O ministro Mauro Campbell, o ministro do STJ, corregedor nacional de justiça do CNJ. Quando um amazonense ganha um destaque no cenário nacional, isso nos enche de orgulho, porque traz um sentimento de dizer, poxa, nós também podemos. Olha aí, um cara do Amazonas chegou lá, é fonte de inspiração para muitas gerações de juristas, né? Sim. Repito, tudo para nós do norte é mais difícil, né? Quem nunca do norte ouviu uma piadinha infame, né, dizendo que aqui só tem índio, que aqui só tem coisas da natureza, né? Eu costumo dizer aqui, os índios só usam, né, alta tecnologia, né? Produzimos a alta tecnologia do Brasil, né? Graças ao nosso polo industrial, nossa Zona Franca de Manaus, pujante, quinto maior PIB do Brasil, Manaus. Então, assim, mas repito, tudo para nós do norte é mais difícil. Então, quando você vê um grande profissional, e aqui falo de dois grandes profissionais, né? Falo do nosso ministro Mauro Campbell no cenário nacional e falo do nosso presidente nacional da OAB, Beto Simonetti. Quando é que um amazonense, um cara que caboclo aqui da terra, vai ser presidente de 1.400.000 advogados no Brasil, né? É algo para a gente, repito, importante. A gente precisa lembrar dessas boas memórias, desses profissionais que orgulham muito o norte, orgulham muito o Amazonas. Excelente. Isso é bom, Luciano, doutor Scheuer, que a gente vai levar uma carga de experiência exitosa e a gente vai saber ali como analisar o processo quando se trata de Amazônia. Doutor Scheuer, o senhor também procurador do município de Manaus, um excelente jurista ali naquela seara do município. O senhor sabe que a enfermagem briga há mais de 20 anos pelo piso nacional da enfermagem. E isso aí se deu pela PEC 19. Foi sim votado, foi sim promulgado no governo federal passado, mas aí foi todo distorcido o projeto. Inicial era R$ 7.500, inicial para o nível superior enfermeiro, né, Luciano? Isso. E 30 horas semanais, aquele profissional ia trabalhar, e também o reajuste desse salário, desse piso anual. O que fizeram? Botaram para R$ 4.500 e sem reajuste anual, ou seja, perdeu o poder de compra. E vou mais ainda, o senhor lá à frente da nossa procuradoria, com toda a expertise do nosso prefeito Davi Almeida, à frente da prefeitura, a doutora Chádia, que eu mando um abraço, ela já paga acima do piso há mais de 10 anos. A gente tem aí a Lei 1118, que é a lei do servidor público municipal, né? E aí o enfermeiro hoje ganha mais de R$ 10 mil na estratégia de saúde da família. Não é isso, Luciano? É isso aí. E aí, desses 62... Mas infelizmente não é a realidade dos outros municípios. Não é, né? doutor. O único que paga é Manaus. Mas a gente estava falando aqui de conselho de classe, é muito difícil para um profissional da enfermagem, de qualquer nível, né, da advocacia também. Imagina, ele que está lá em Ipixuna, está lá em Tabatinga,
tá lá em um município do interior, ele, coitado, brigar pela questão do piso salarial, ele precisa daquilo, né? E aí que entra a questão da representatividade, da identidade de classe, de cobrar o poder público, né? De cumprimento. Botar, né? a PEC para ser votada lá com o doutor Otto Alencar, senador. Exatamente, o poder de mobilização nacional da classe, né? Pelo Conselho Federal lá de enfermagem. Então, assim, eu acho que o cidadão sozinho, o profissional sozinho, seja advogado, seja profissional na enfermagem, ele não consegue ele é muito vulnerável, né? Muito suscetível ao poder econômico, ao poder político, precisa daquele emprego, precisa daquela situação. E ele precisa de uma atuação do seu conselho de classe, corajosa, impositiva, né? Eu acho que isso é fundamental, né? E para a defesa de um piso que represente, né, as necessidades de um profissional tão importante como o profissional da enfermagem. E aqueles que nos assistem têm que entender que essa representatividade, né, Dr. Choi, ela muitas das vezes ela começa no seio da categoria. Concorda comigo, doutor Choi? É isso. Muitas das vezes ela não precisa partir de uma pessoa individual representativa dessas entidades de classe, mas que ela nasce no seio da classe, na perspectiva dessa percepção do quanto é necessário e importante essa representatividade. Porque na medida em que essa entidade se faz reconhecer enquanto entidade forte, ela acaba formando, nascendo de dentro dela essa representatividade. Porque sabe, doutor Choi, muitas das vezes a gente observa que são sempre as mesmas figuras que se colocam à disposição para estar representando as classes. Não sei como é que acontece lá na advocacia, mas eu posso dizer que na enfermagem é assim que acontece. Eu fui vice-presidente uma vez, fui presidente 2 vezes da OAB, e um dia desse alguém me perguntou, puxa, e aí quando é que você volta para a OAB? Eu disse, nunca mais, mano. Por que nunca mais? Eu acho que a vida da gente, de verdade, eu acho que a vida da gente é contribuição. Né? Eu acho que a gente tem uma passagem muito curta nesse plano, né? Sim. A gente tem uma vida útil nesse plano muito curta. Tem gente que se acha tão importante, né? Verdade. Sou chefe de não sei o que, sou diretor não sei o que, sou presidente. Deus. Mano, e qualquer vai morrer atropelado ali na esquina e acabou tudo, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que assim, a gente está aqui de passagem. E no que a gente está aqui de passagem, a gente tem que ter noção de que a nossa vida é contribuição. Onde quer que a gente esteja, a gente tem que contribuir, né? Eu dei minha contribuição lá atrás, né, como presidente da ordem, e eu tenho o sentimento de que o meu momento lá passou, né? Sim. Que outros vão vir, que uma nova geração vai vir, vai tomar conta. Eu acho que esse sentimento de renovação é importante, mesmo porque também, mano, o cara não tem saco de estar a vida toda no negócio lá, né? Tem que dar vez para outro, tem que dar sequência, a roda tem que girar. Eu acho que isso é importante, né, dentro dessa questão da representatividade. Alguém me disse, pô, você vai disputar essa eleição do 5º? Eu disse, cara, eu vou colocar meu nome à disposição da advocacia amazonense, né? Assim como eu coloquei meu nome à disposição na OAB, vou no próximo projeto de representatividade em outro lugar, ou se não der, vou contribuir em outro lugar. Acho que a vida da gente é contribuição. Eu não me imagino voltando para dirigir a OAB, porque acho que isso é um rio que passou na minha vida, como diria o Paulinho da Viola. Dei o meu melhor, minha contribuição, fiz uma gestão bem avaliada, mas acho que tem que vir outros, né? Eu acho que é isso, tem que largar o osso, né? Dar sequência, novas pessoas, novas ideias, né? E é isso. Tá. Dá um alôzinho aí para nós, doutor. A gente avalia esse seu posicionamento como de sabedoria, né, Luciano? Porque olha só, é uma pessoa que não se apega às coisas, é uma pessoa que deixou um legado enorme na Ordem de Advogado do Brasil, Seção Amazonas, e que trouxe sim valorização, fortalecimento da classe. A gente já viu aqui inúmeras coisas, estacionamento para o advogado, escritório compartilhado, então foi sim, a caixa de assistência para o advogado, inúmeros aí desconto, até passagem aérea. Então a gente vê o legado enorme que o Dr. Marco Aurélio Choi deixou aí na advocacia amazonense. A gente vê que é uma advocacia de verdade, e a gente vê que esse nome está preparado
para disputar e, como ele acabou de falar, deixar à disposição da advocacia esse nome para nos representar lá no Tribunal de Justiça do Amazonas, Luciano. É isso aí, olha, tão importante quanto deixar o legado é essa consciência que você tem de que você pode sempre contribuir a mais, mas que essa decisão é sempre do grupo, né? Sim. Representatividade é isso, né? Mais do que você impor a sua vontade, do que você impor, por exemplo, a sua proposta de representar, mas de que o grupo ele possa escolher o seu representante e você está se lançando como esta possibilidade. E por falar em representatividade, Ney, vamos dar um alô aqui para os colegas que representam o nosso podcast. Bora, olha só, a doutora aí, Nelly Peixoto, ela é psicopedagoga, ela também é advogada, tá aqui na escuta. São temas de grande importância, maravilhosa. O Marco Aurélio Shaw é fantástico. A Kelly Dias, a nossa digníssima. Olha aí, fofoca boa a gente não desmente. Pois né? A Kelly Dias, ela que é minha digníssima, viu doutor Marco Aurélio? Opa, olha aí. Ela é enfermeira, é oficial da aeronáutica. Eu saí de lá porque ela queria mandar em mim, sabe? Aí eu saí da aeronáutica porque eu deixei só ela lá. Mulher querendo mandar em mim não vale já não. Já manda em casa, mandar no trabalho aí também pra mandar só em casa, né? Aí ferrou. Ela tá falando aqui, convidado especial. Parabéns aí à equipe do podcast. A Nelly Peixoto de novo. Aí tem aqui a Doris. A Doris, ela é diretora lá da Policlínica. Ela também é advogada, Doris. Olha aí. E a Doris tá aqui mandando... Mano, advogado é um bicho danado, né? Brota em tudo que é lugar, né? Olha, a gente tá em tudo que é canto, né, mano? Aí, e a Nilda mandando aqui um forte abraço. E a Kelly Dias, que é minha digníssima, tá informando aqui que isso é a falta de representatividade do Corém. É tudo isso que a gente vem conversando, sabe, doutor? E Luciano, bora para finalmente? Vamos lá, mas eu não posso deixar de comentar o nosso amigo Jucinei Souza. Tá saindo da faculdade agora e queria dar uma boa noite pro Dr. Shaw. Tá fazendo medicina, hein? Tá fazendo medicina ele. Olha aí. Com certeza tá arrebentando. Renato Marquins também elogiando o nosso podcast de hoje. Renato Martins, nosso secretário lá na Ciência. Pronto. Maravilhoso. A nossa amiga Nelly Peixoto dizendo: agora eu sei como funciona o quinto constitucional. Parabéns pela fala de forma clara. Esse assunto tão importante e complexo, doutor Marco. Excelente. E o Francisco Menezes, nosso grande representante, eterno representante do nosso sertão. Diz que ele não tá mais lá não, né? Tá alçando novos voos. Saiu do sertão? Saiu. Eu tô sabendo que ele tá alçando os novos voos. Ele não me falou nada. Ele tá de férias. Eu andei vendo uns status dele aí, ele tá viajando. Ele colocou aqui: essa percepção de luta de classe deveria iniciar, olha aí, doutor Shaw, dentro das instituições de ensino, escolas técnicas, faculdades, universitárias. E é justamente neste gancho do Francisco que eu pergunto: e realmente, qual é, na sua visão, a importância de que essa representatividade ela se anteceda ao ambiente profissional, lá no ambiente acadêmico? Será que realmente, na sua visão, é o melhor local para desenvolver essas questões relacionadas à representatividade de classe? Será que é o melhor local, na sua opinião? Eu acho que é isso, né? A gente tem que ter em mente, né, que esses ambientes, a política, ela não é só uma política partidária, né? Uhum. A vida da gente é política, né? É a política institucional, é a política representatividade profissional, é a política estudantil, é o Grêmio estudantil na escola. Eu acho que nós somos ser políticos, né? Nós precisamos discutir política. As pessoas têm muita demonização da política, né? Acho que política é coisa de político e a gente só tem as más impressões, né? Verdade. Só que a vida da gente depende de política, né? A vida da gente é essa luta. Então, assim, a gente tem que ter em mente que há necessidade da gente discutir política nos mais diversos segmentos e na nossa classe do mesmo jeito.
A Bruna Amazonas acabou de entrar e a Bruna Amazonas, doutor Marco Alexandre, ela é sua fã número 1. Bruninha, beijo pra ela. Ela queria estar aqui, mas ela não conseguiu mudar o plantão. Ela falou, Ney, pelo amor de Deus, é o meu sonho. Eu acompanho esse homem desde quando eu cheguei. Ela é carioca, desde quando eu cheguei aqui. Então mande aí um abraço pra essa mulher, a Bruna Amazonas, porque ela é sua fã número 1, viu? Minha amiga Bruna, obrigado aí pelo carinho, que legal, coisa boa. Pronto, vamos pros finalmente, meu filho? Francisco Menezes, olha, eu queria estar presente, com certeza. Aí, ela acabou de falar aí. Não se preocupe não, tá? Vamos fazer o Ela segundo. queria estar hoje com ele. Eu sei. Tô aqui tentando lhe representar. Não na sua altura, mas logo faremos o segundo momento com o Dr. Choi e com você aqui, tá? Francisco também, ele diz... Como desembargador, tá? Se Deus quiser. Já como desembargador. Tem que voltar pra agradecer, né? É, isso aí. E se o senhor estiver muito ocupado, não fazer lá no gabinete, né, meu diretor? Bora. Rapaz, pronto. podcast na rua. Olha só, olha, eu vou fazer uma coisa aqui no podcast. Ela quer porque quer lhe dar um abraço pessoalmente. Eu tô falando que a mulher é sua fã número 1. Número 1. Olha aí. Ela tá de plantão, doutor. E aí, Bruna, tudo bem? Coisa boa aí, ó. Pois é, tô de plantão hoje, briguei tanto com o Ney, mas infelizmente sua agenda atrapalhou. Queria deixar um abraço enorme, dizer que acompanho o senhor, fui secretária da Urgência e Emergência, trabalhamos juntos com a Mônica Mello, da onde eu conheci o senhor através da Mônica Mello. Amiga. Sou super sua fã, acompanho o senhor. Meu marido começou a faculdade de Direito acompanhando o seu Instagram. Olha aí. Acompanhando o senhor falar, hoje ele tá no 8º período, também queria estar aí presente. Manda um abraço pra ele aí, viu? É, o Marcos Amazonas. Então eu tô entrando para desejar um abraço pro senhor. Nossa, pro nosso podcast é uma grande presença. O senhor realmente representa a política, a fala, o seu conteúdo e posicionamento em todo o contexto. E aí trazendo a sardinha para a enfermagem é muito importante, é de extrema garantia e validez, porque a segurança que nós precisamos ter na questão da união, quando a gente fala de política, não é só político, a gente fala de políticas públicas, e é onde eu bato muito na tecla, que a gente precisa brigar por políticas públicas, e o senhor é um grande representante. Obrigado, eu queria deixar um grande abraço pro senhor, vai ter oportunidade pra gente se ver presencialmente. Se Deus Bruninha, não quiser. chore não, Bruninha. Obrigado, Bruna. Ô, minha amiga. Coisa boa. Beijo, fica com Deus. Rapaz, eu até me emocionei. Tô te falando que a mulher... Legal demais, né? Tô te falando, esse negócio aqui é forte, rapaz. Meu filho, vamos pros finalmente? Vamos, olha, o podcast é isso, doutor. O podcast, ele é isso, tá? Ele é uma forma também para os nossos convidados mostrar o quanto é importante, né? Essa presença de vocês aqui, o quanto é motivador para todos aqueles que assistem, tudo aquilo que é tratado aqui no nosso podcast. E eu aproveito a oportunidade para, nas considerações finais, também agradecer enormemente a sua contribuição aqui, aqueles que tiveram a oportunidade de lhe ouvir de maneira atenciosa, se sentiram com certeza estimulados, inspirados, enquanto categoria de enfermagem, para que a gente possa trabalhar a representatividade na nossa categoria. Muito obrigado pelo podcast de hoje, e o podcast Fala Enfermagem está sempre à sua disposição, tá bom? Vambora. Eu não sou o Belmarques, mas se me chamar eu vou. Pronto. Né? É isso. Aí eu preciso que o senhor dê aí os seus finalmente, dê o recado para a advocacia, dê aí a sua contribuição final, pode falar aqui com o seu público. Feliz demais de estar aqui no podcast número 1 da enfermagem do Amazonas. Dizer assim, do prazerzão de estar aqui, de falar sobre representatividade, falar um pouquinho de advocacia, falar também para os advogados que estão acompanhando. Muitos profissionais da saúde também são advogados, a exemplo do Ney aqui. E muito obrigado pelo carinho de quem acompanha. Fala da Bruna, deixou emocionado. Até aí. eu. Porra, legal demais. Obrigado aí de coração e sigamos sempre juntos. Beleza. Doutor Choia, muito obrigado pela sua presença. Enfermagem amazonense, advocacia amazonense, meus colegas desse Amazonas gigante. Eu vou aqui agora declarar que eu estou
de pé e a ordem para caminhar junto com o Senhor. Tenho certeza que é da vontade do Papai do Céu, que o Senhor vai colocar o seu nome à disposição, que vai dar tudo certo. Quero chamar aqui a advocacia amazonense, que ainda não conhece o trabalho, a advocacia de verdade do nosso doutor Marco Aurélio Scheuer, um grande guerreiro, foi meu professor há quase 15 anos atrás aí. É um cara que é assim, desse jeito, humilde, é um cara que trouxe todo um legado para o OAB Seccional Amazonas. O Luciano tem aí a CAAN, tem aí os escritórios compartilhados, tem aí vários legados que foi uma vivência do Dr. Marco Aurélio Scheuer lá no início da carreira, que ele trouxe hoje para cá, para a advocacia. E é isso, a representatividade tem que ser daquele indivíduo que passou lá no chão de fábrica, que passou no chão lá das portas de delegacia, das portas de tribunais, dos hospitais. E eu estou aqui, doutor, me declarando ao senhor, e pode contar comigo de manhã, de tarde, de noite, não só eu, como vários colegas aqui. Quero aqui mandar um abraço para a doutora Carla Cedo, que acabou de entrar, que eu tenho certeza, eu vou ser o seu cabo eleitoral número 1. Cabo não, general. General, pronto. E coloco à disposição o podcast Fala Enfermagem nessa batalha do lançamento do seu nome, tá? Que na hora que o senhor quiser aqui tá à disposição, tá bom? É isso. Enfermagem, advocacia, um forte abraço e até a próxima quinta-feira. Até lá, tchau, Tamo junto. gente.